Você sabia que existe uma cidade no Brasil onde praticamente ninguém trabalha e mesmo assim tudo continua funcionando como se fosse uma capital? Uma cidade onde quase toda a população depende de um único programa social, onde a economia praticamente não existe, mas a máquina pública segue grande, cara e ativa. Parece impossível, mas ela existe. E o que acontece lá pode revelar muito mais sobre o Brasil do que você imagina. Sou Theo Mapamundi, do Correspondente do Mapa, e estou aqui para te contar como uma pequena cidade no extremo norte do país se tornou o símbolo de um sistema que talvez tenha saído do controle. No meio da região amazônica, no estado do Amapá, fica o município de Itaubal, uma cidade com cerca de 6.000 habitantes, mas com números que desafiam qualquer lógica econômica. Aproximadamente 93% da população depende do Bolsa Família. Isso significa que quase toda a cidade vive, direta ou indiretamente, de repasses do governo federal. Agora segura esse dado. Existem apenas 29 empregos formais registrados em toda a cidade. Um emprego com carteira assinada para mais de 200 pessoas. Na prática, isso significa que não existe economia ativa. Não há produção relevante, não há mercado de trabalho estruturado, não há arrecadação significativa. Mesmo assim, a cidade continua operando. Prefeitura, secretarias, vereadores, servidores, tudo funcionando normalmente. Mas aí vem a pergunta inevitável: quem paga essa conta? A resposta está nos números. A arrecadação própria do município não chega nem perto de sustentar sua estrutura. A maior parte do dinheiro vem de transferências federais, ou seja, impostos pagos por pessoas de outras regiões do país. Só o Bolsa Família injeta milhões de reais por ano diretamente na cidade. E além disso, o orçamento público também depende quase totalmente desses repasses. E é aqui que a situação começa a ficar desconfortável. Enquanto a renda média da população gira em torno de pouco mais de R$1.000 por mês, a estrutura política segue com salários elevados e custos altos. São centenas de servidores, dezenas de departamentos e uma máquina administrativa que consome grande parte do orçamento, em uma cidade onde praticamente não há atividade econômica real. É como se a cidade existisse apenas para sustentar a própria existência. E isso levanta uma questão ainda mais profunda. Quando um município não produz, não arrecada e depende quase totalmente de dinheiro externo, ele ainda funciona como uma cidade de verdade ou apenas como uma estrutura administrativa mantida artificialmente? O caso de Itaubal não é isolado. Dados mostram que quase metade dos municípios brasileiros tem como principal atividade econômica a própria administração pública, ou seja, não geram riqueza, apenas redistribuem recursos. Mas então, qual seria a solução? Reduzir estruturas? Integrar cidades menores a municípios maiores? Ou investir pesado em desenvolvimento local para quebrar esse ciclo de dependência? Não existe resposta simples. Porque no meio desses números estão pessoas reais, que dependem desses programas para sobreviver. O problema não é a população. O problema é um modelo que, em vez de gerar crescimento, pode acabar perpetuando estagnação. No fim, a pergunta que fica não é apenas sobre uma cidade esquecida no mapa. É sobre o próprio país. Quantas outras Itaubais existem por aí, funcionando no limite, sustentadas por um sistema que talvez já não se sustente?